Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o embaixador Chas Freeman, que ocupou vários cargos importantes no governo dos Estados Unidos, incluindo de secretário assistente de defesa. Obrigado, já faz um tempo. Belägg pela lá histórico ver seistar glath, milênio, que as circunstâncias não sejam fidei. Bem, eles parecem nunca mais estar felizes. Parece que estamos, bem, não apenas em declínio relativo, mas também caminhando em direção a muitas guerras, ao que tudo indica. Eu queria te perguntar sobre os desdobramentos no Oriente Médio. Mas antes, talvez você pudesse dar um passo atrás e abordar o contexto mais amplo. Há muita conversa agora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, sobre o declínio relativo do Ocidente político. Todos parecem atribuir razões diferentes para isso. Na Conferência de Segurança de Munique, Marco Rubio basicamente argumentou que tivemos 500 anos de expansão ocidental, que então chegaram ao fim com a Segunda Guerra Mundial. Ele não via isso como um desenvolvimento positivo. Em vez disso, parecia retratar a descolonização como uma espécie de conspiração comunista. Eu estava me perguntando, que direção você toma ao ouvir a retórica desses líderes? Se você ouvir os europeus na Conferência de Segurança de Munique, basicamente derrotar a Rússia é o que trará de volta os dias de glória. Mas pelos Estados Unidos, parece que o argumento era de que precisamos reverter isso. Precisamos reconstruir o império, o que coloca a Venezuela, o Irã, Cuba e todos esses diferentes conflitos em um contexto de que devemos parar de nos desculpar e simplesmente reconstruir nossa força. E novamente, é quase em um nível um tanto ofensivo, como se a civilização ocidental já não tivesse conquistado muito. É algo de que se orgulhar, mas ele reduziu isso a impérios e dominação. Do meu ponto de vista, isso meio que sugere que o principal desafio do nosso tempo é como o Ocidente político pode se ajustar à era pós-hegemônica após a unipolaridade. Em vez disso, tanto europeus quanto americanos, embora sigam caminhos diferentes, parecem partir do pressuposto de que precisamos derrotar os outros novamente para restaurar a glória da civilização ocidental. O que ainda significa dominação. Eu estava me perguntando como você está interpretando a retórica que vem de Munique. Bem, é claro que concordo que tivemos 5 séculos de domínio ocidental nos assuntos globais. Isso é um fato. Também é um fato que esse domínio chegou ao fim. Acho muito estranho que um cubano-americano como Marco Rubio argumente contra a descolonização, considerando que ela foi um produto do Império Espanhol, ou mais precisamente que esteve presente na criação desse domínio ocidental de 5 séculos. Cristóvão Colón em espanhol, ao chegar às Bahamas e depois seguir para Cuba, eliminou o Oceano Atlântico como barreira ecológica e unificou o mundo. Pela primeira vez, existia uma única ordem global, não apenas política, mas também ecológica. Quero dizer, a grande troca colombiana de animais, plantas e doenças que ocorreu teve consequências enormes. Aquilo foi o começo e agora estamos no fim. Não acho argumentos baseados em nostalgia pela dominação muito atraentes e duvido que muitos outros achem também. Certamente, no caso da Conferência de Segurança de Munique, estamos vendo 2 fenômenos. Um é, como você sugeriu, uma definição muito diferente de interesse nacional em relação ao papel da Rússia nos assuntos eurasianos e globais, com os Estados Unidos minimizando a ameaça russa, curiosamente, porque, é claro, tivemos muito a ver com a sua invenção na década de 1940, e os europeus se apegando a ela por falta de qualquer outro pilar de unidade na Europa. Mas a outra questão aqui é que os Estados Unidos foram fundados sobre os princípios do iluminismo europeu. É por isso que a Declaração de Independência começa como começa, com a afirmação de que todos os homens nascem iguais e têm direito à busca da liberdade, da felicidade e assim por diante. Os Estados Unidos agora, oficialmente, sob o governo Trump,
repudiaram o iluminismo europeu e seus valores. E ouvimos agora que isso inclui até mesmo repudiar a ideia de democracia. O governo Trump está tramando para subverter ou até impedir as eleições que devem ocorrer em novembro deste ano. E novamente em 2028, quando deveríamos ter uma eleição presidencial conforme a Constituição. A ideia de devido processo, de que é a justiça do processo que produz um resultado determinando se esse resultado é legítimo ou não, também foi repudiada. Vemos todo o edifício do direito internacional, baseado em Grotius e em desenvolvimentos posteriores amplamente liderados pelos Estados Unidos no início do século XX, igualmente repudiado, com assassinatos em alto mar, invasões da soberania de outros países e esforços para subordinar novamente nações de forma semicolonial, como no caso da Venezuela. E os Estados Unidos, que até onde me lembro, não fizeram parte das cruzadas, já que nem sequer existíamos naquela época, estão basicamente assumindo a causa dos cruzados em relação ao Islã, e em particular, a República Islâmica do Irã. Então acho que há aqui uma grande dose de dissonância cognitiva. O melhor que se pode dizer sobre essa conferência de Munique é que ela expôs essas diferenças de uma forma que exige que sejam discutidas. Enquanto antes da participação do vice-presidente J.D. Vance, no ano passado, na Conferência de Segurança de Munique, havia uma certa complacência e pretensão de unidade transatlântica, isso parece ter desaparecido. Os europeus estão começando a encarar a realidade de que a Europa está, mais uma vez, por conta própria, como estava em 1914. Bem, esta definitivamente foi a mais estranha de todas as conferências de segurança em Munique. O ano passado foi um bom concorrente, claro, mas esta aqui é bem esquisita. Eu sempre me lembro da Conferência de Segurança de Munique de 2007, quando Vladimir Putin fez um discurso. Costuma-se dizer que foi um discurso agressivo, mas eu achei que ele fez vários bons pontos ali. Por exemplo, ele disse que era um alerta contra um mundo unipolar. Argumentou que não era aceitável haver apenas um centro de poder, pois isso inevitavelmente minaria o direito internacional e a segurança internacional. Mas ele também fez um comentário interessante. Disse que isso não destruiria os Estados Unidos, mas também os corroeria. E veja, esse é um ponto comum, que o império dele tende à república, e que deveríamos reconsiderar parte disso. Agora, se avançarmos 19 anos até 2026, obviamente as coisas não estão indo bem. Ninguém está discutindo, ao que parece, ideais e princípios do direito internacional. Em vez disso, há apenas essa ideia de que precisamos restaurar a dominância. Mas quero entrar na questão do Oriente Médio, porque, como você vê, nesse contexto, a estratégia mais ampla para a região. Os Estados Unidos parecem estar planejando talvez entrar em guerra contra o Irã. Alguns, é claro, sugerindo que isso são apenas táticas de pressão. Mas, de qualquer forma, as ameaças de guerra não podem mais ser negadas. Permita-me comentar primeiro sobre o discurso de 2007 de Vladimir Putin, que eu acho que foi, em parte, ou talvez mais precisamente, caracterizado como um lamento de que a Rússia não tenha sido autorizada a se juntar ao Ocidente, algo que ela desejava fazer. Foi também uma declaração, como você indicou, e eu acho que com bastante razão, de que a hegemonia, qualquer hegemonia, cria seus próprios anticorpos, de forma semelhante a uma febre no corpo. Acho que veremos isso no hemisfério ocidental, com a tentativa americana de estabelecer uma espécie de ditadura sobre todas as outras repúblicas da nossa parte do mundo. Em relação ao Oriente Médio, acredito que essa é uma questão extremamente complexa, porque essencialmente os Estados Unidos são prisioneiros intelectuais e políticos de Israel, e é Israel quem está no comando quando se trata de política.
Então você vê uma reunião em Mar-a-Lago, algum tempo atrás, em que Netanyahu pressionou Donald Trump a se juntar a Israel em um ataque à República Islâmica. Por quê? Porque Netanyahu cita constantemente o programa nuclear iraniano como motivo da necessidade de derrubar o Irã. Mas eu acho que isso provavelmente é uma preocupação genuína da parte dele. Ou seja, Israel pode perder seu monopólio nuclear na Ásia Ocidental e não quer que isso aconteça, porque essa é a garantia máxima da existência do Estado assentado de Israel. Acho que, em grande medida, isso é um pretexto, porque o verdadeiro objetivo é eliminar o Irã como competidor estratégico na Ásia Ocidental, de preferência fazendo isso por meio de uma mudança de regime e de uma fragmentação, isto é, dividir o Irã em uma série de países menores, assim como os israelenses tentaram fazer na Síria. Dividir para governar, em outras palavras. Divide and rule, in other words. And since Israel doesn't appear to have the capability to do that on its E como Israel não parece ter a capacidade de fazer isso por conta própria, apesar de sua formidável reputação como agressor, vemos o esforço para que os Estados Unidos façam isso por Israel. E há uma diferença aqui, mesmo entre o presidente Trump, que normalmente apenas segue as ordens de Netanyahu e as executa, e a perspectiva israelense de Netanyahu. Os Estados Unidos estão realmente preocupados, principalmente com o programa nuclear. Claro, isso é muito estranho, que os serviços de inteligência, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, têm relatado consistentemente que o Irã não tomou a decisão de construir uma arma nuclear. reported that Iran has not made a decision to build a nuclear weapon. Now there's some interesting propaganda now coming out of Agora há uma propaganda interessante surgindo de fontes iranianas, basicamente afirmando que os sauditas possuem uma arma nuclear do Paquistão. Suspeito que isso reflita pessoas no Irã que foram levadas ao extremo e agora defendem que o país tenha sua própria arma nuclear, pelas mesmas razões que levaram a Coreia do Norte a construir uma em resposta à pressão máxima dos Estados Unidos. O Irã responderia à pressão máxima com sua própria arma nuclear. Não acredito que os sauditas realmente tenham uma. I don't believe the Saudis do have a nuclear weapon. I think they paid for the development of the Pakistani nuclear weapon. Acho que eles financiaram o desenvolvimento da arma nuclear paquistanesa. E é muito evidente que havia algum tipo de acordo relacionado a isso, de que, se uma arma nuclear fosse necessária para a proteção da Arábia Saudita, o Paquistão a forneceria. Mas a ideia de que os sauditas já possuem uma arma nuclear é um pouco conveniente demais politicamente para ser aceita como certa. Então acho que precisamos ir à raiz da sua pergunta. Quaisquer que sejam os diferentes motivos das partes, o Irã quer uma negociação porque gostaria de usá-la para superar a presunção de que possui um programa de armas nucleares. To overcome the presumption that it has a nuclear weapons program, we'd like to convince the United States that it doesn't. Gostaríamos de convencer os Estados Unidos de que não é o caso e fazer da contínua ausência de um programa nuclear um elemento em uma versão restaurada do JCPOA, o Plano de Ação Conjunto Global, ou o acordo nuclear que foi firmado anteriormente e depois desfeito por Donald Trump em seu primeiro mandato. Os israelenses não querem uma negociação, ou pelo menos, certamente não querem um acordo. Se houver uma negociação, eles querem que ela inclua uma exigência de que o Irã se desarme totalmente, restrinja o desenvolvimento e o uso de mísseis, e rompa relações com seus diversos movimentos aliados na região, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis no Iêmen e assim por diante, também no Iraque, é claro. Also in Iraq, of course. E apesar de tudo isso, não acho que seja possível fazer o que os Estados Unidos fizeram em termos de destacamentos e ameaças e depois não fazer nada. E aqui observo que os iranianos falam continuamente sobre as consequências de qualquer ataque americano ou israelense, nesse caso, sendo uma guerra regional. O que isso significa? Normalmente isso se refere na imprensa ocidental à chamada armada composta por cerca de 10 navios e um porta-aviões, que agora pode ser acompanhada por um segundo porta-aviões. No momento ele está no Mar da Arábia ou no Oceano Índico, em vez do Mediterrâneo. Mas acho que isso também se refere ao agrupamento de F-35s, F-16 e outros aviões de guerra no Azerbaijão e na Armênia.
E isso tem sido aparentemente ocultado pela imprensa. J.D. Vance, o vice-presidente, acabou de visitar os dois países separadamente, supostamente em apoio à chamada paz que Donald Trump teria promovido entre eles, o que é, claro, em grande parte fictício. Mas, na verdade, acho que ele estava lá para consolidar o apoio deles a um ataque ao Irã, com o qual ambos têm relações difíceis. E acho que quando o Irã diz que isso será uma guerra regional, está dizendo duas coisas. Primeiro, que não responderá mais a um ataque limitado com uma resposta igualmente limitada. Será total. E a máquina de propaganda iraniana afirma que o Irã desenvolveu a capacidade de disparar 2.000 mísseis balísticos simultaneamente contra Israel. Israel não tem meios concebíveis de se defender disso. Isso significaria a devastação de Israel. Mas acho que isso também significa que aqueles que colaboram com os Estados Unidos e Israel em um ataque ao Irã, como o Azerbaijão, que participou do ataque de junho, ou a Armênia, também sofrerão danos. E acredito que isso significa que as instalações dos Estados Unidos nesses países que apoiam o ataque ao Irã serão destruídas. Portanto, eu esperaria retaliação especialmente no Iraque, porque o Iraque está sob o controle americano e possui um amplo movimento insurgente alinhado ao Irã. Possivelmente no Bahrein, que é a sede da 5ª Frota dos Estados Unidos, alinhada contra o Irã. Não acho que Omã, porque tem um histórico de neutralidade. Possivelmente os Emirados Árabes Unidos, porque tem mantido uma relação próxima com Israel por meio dos acordos de Abraão, e embora agora tenham rejeitado qualquer intenção de atacar o Irã, ainda são amplamente vistos como parte da coalizão contra o Irã. Talvez a Arábia Saudita. A questão, então, é se o Irã responderá com um esforço deliberado para reduzir o fornecimento global de petróleo. Não apenas fechando o Estreito de Hormuz, o que tem capacidade de fazer, mas também destruindo instalações de produção de petróleo em países vizinhos. Uma complicação final aqui, e vou parar em um segundo para te dar a chance de fazer uma das suas perguntas complicadas, é o exercício conjunto programado entre as marinhas da China, do Irã e da Rússia, que está previsto, acho, para daqui a cerca de 2 semanas. Então isso é uma espécie de limite de tempo para essa situação. Quero dizer, um ataque ao Irã enquanto essa força estiver presente não é uma boa ideia. Mas acho que isso é muito, muito perigoso. E acredito que Donald Trump, na prática, se colocou em uma situação sem saída. Independentemente de sua falta de concordância com Netanyahu, ele se tornou um prisioneiro da política israelense. E se virmos um ataque ao Irã, o que agora considero muito provável, com base na observação de George Kennan, de que se você passa muito tempo se preparando para a guerra é muito provável de acontecer. Então acho que este é um momento muito perigoso. E é um pouco estranho ver Marco Rubio aparecer em Munique e falar sobre 500 anos de domínio ocidental e sobre a necessidade de restaurar, na verdade, que a Europa se conforme aos valores americanos que já não se assemelham mais àqueles que os Estados Unidos tradicionalmente defendiam. The United States traditionally espoused. Bem, fico aliviado que você não ache que a Arábia Saudita tenha armas nucleares. Falando como ex-embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita, eu também ouvi essa notícia e fiquei com medo de que pudesse ser verdade. Deixe-me fazer uma observação sobre a cultura e a prática militar da Arábia Saudita. Há uma base de mísseis no centro do país, que possui mísseis chineses modernizados. Se você se lembra, em meados da década de 1980, depois que os Estados Unidos rejeitaram um pedido saudita por uma versão não nuclear do míssil Pershing para fazer frente à Rússia, a Guerra das Cidades, entre Irã e Iraque, e a possibilidade de ataques com mísseis contra a Arábia Saudita.
O príncipe Bandar bin Sultan, então embaixador saudita nos Estados Unidos, fez um acordo com Margaret Thatcher para estabelecer uma importante relação de fornecimento com o Iraque. E também viajou à China, onde organizou o envio de uma força de mísseis chineses com capacidade nuclear para o centro da Arábia Saudita. Missile force in central Saudi Arabia. That force, of course, was originally Essa força, é claro, era originalmente uma força de armas bastante primitiva e não muito precisa, e foi modernizada. Mas o ponto principal aqui é que a cultura saudita tende a persuadir outras pessoas a correr riscos e fazer as coisas. Tem uma camiseta que reflete essa mentalidade. Nela está escrito: por favor, não me peça para fazer coisas. Então eles têm os chineses lá, operando aqueles mísseis, controlando-os, garantindo que estejam prontos para disparar. E claro, eles os orientam. Se viessem a obter uma arma nuclear do Paquistão, tenho quase certeza de que ela também estaria sob controle paquistanês e seria operada por paquistaneses. Eu acho que seria detectável, e não acredito que exista algo assim. Mas poderia acontecer, ou seja, se o Irã realmente desenvolver uma arma nuclear, o que nós e Israel demos a ele, todos os motivos possíveis para fazer, então acho que esse acordo com os paquistaneses será agravado. Enquanto isso, o Paquistão e a Arábia Saudita concluíram um pacto de defesa que fornece dissuasão nuclear estendida, possivelmente à Arábia Saudita por parte do Paquistão. E os turcos agora estão em junta. Então não quero descartar a importância da alegação, mas quero apenas expressar ceticismo de que ela seja realmente verdadeira. Mas em termos de uma guerra regional mais ampla, porque parece que é isso que isso levaria. Quero dizer, como você disse, o Irã não aceitaria um ataque simbólico menor e simplesmente deixaria por isso mesmo. Eles tratariam qualquer ataque como uma guerra em grande escala, então revidariam contra bases e ativos americanos na região. Então sim, acho que é uma questão dupla. Como você acha que a Arábia Saudita se posicionaria nessa guerra? Porque essa é realmente uma peça importante no tabuleiro aqui. E também, Rússia e China, elas parecem não apenas ter esse exercício naval com os iranianos, mas é claro, cooperação em armas, inteligência e assuntos militares. Eles têm muito a perder se os Estados Unidos forem bem-sucedidos nessa campanha contra o Irã, porque parece não se tratar apenas de uma campanha por mudança de regime, o que já seria ruim o bastante, mas de uma mudança de regime que provavelmente resultaria na balcanização do Irã e na liberação de uma anarquia total ali. Isso seria uma enorme fonte de instabilidade e mudaria o mapa da Eurásia. Então, como você acha que os grandes atores da região reagiriam, incluindo Moiseo Kang? Sim. No que diz respeito à Arábia Saudita e aos membros do Conselho de Cooperação do Golfo, eles geralmente têm se esforçado para alertar os Estados Unidos de que não podem usar bases em seu território, nem sobrevoar seu espaço aéreo em um ataque ao Irã. Eles estão demonstrando que há uma espécie de distensão de fato surgindo entre eles e o Irã, destinada a equilibrar a agressão israelense e a dominação militar da região. Portanto, optaram pela cautela e pela não participação em qualquer guerra. Resta saber se o Irã aceitará a sinceridade dessas posições e se absterá de atacá-los. E aqui quero mencionar que, embora os movimentos aliados do Irã na região possam ter sido bastante enfraquecidos, eles também parecem estar se preparando para uma grande resposta a uma nova agressão israelense. Poderíamos ver uma repetição, por exemplo, dos supostos ataques dos Houthis a Abqaiq, a principal instalação de processamento de petróleo na província oriental da Arábia Saudita. Também poderia haver um ataque a Adenok, nos Emirados Árabes Unidos, não necessariamente vindo do próprio Irã, mas de seus aliados na região. Portanto, acho que está bastante claro que tanto os árabes quanto os turcos têm sido muito ativos em tentar evitar uma guerra.
Originalmente, os Estados Unidos propuseram uma reunião em Istambul com os iranianos, na qual Washington esperava que os árabes do Golfo se juntassem aos Estados Unidos em uma coalizão contra o Irã. Eles recusaram. Além disso, naquela reunião, Marco Rubio insistiu que, para que um encontro acontecesse, ele teria que abordar não apenas o programa nuclear do Irã, mas também o desmantelamento de sua força de mísseis e o rompimento de laços com seus movimentos aliados. Sem esses três temas na pauta, ele disse, não haveria reunião. E os iranianos responderam, tudo bem, então não haverá reunião. Nesse ponto, os Estados Unidos voltaram a propor um encontro em Mascate, em Omã, que é neutro. Assim, uma das coisas que está sendo claramente demonstrada é a perda de seguidores dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, além de Israel. E Israel talvez não seja tanto um seguidor, mas sim quem está no comando. Com relação à China e à Rússia, o que estamos vendo é basicamente uma determinação da parte deles em reduzir as chances de que qualquer ataque americano ao Irã possa ser bem-sucedido. E eles têm feito isso em diferentes graus. Os russos, é claro, estão presos na Ucrânia. Embora estejam produzindo uma enorme quantidade de armamentos, esses armamentos estão sendo destinados à Ucrânia e, em sua maioria, não estão realmente disponíveis para exportação ao Irã. Na verdade, o comércio entre eles, em certa medida, seguiu na direção oposta, com drones de design iraniano sendo exportados para a Rússia, tanto a tecnologia quanto o próprio equipamento. Os chineses indiferentes. Eles têm uma enorme capacidade de expansão industrial, e há relatos de que forneceram tanto um radar tridimensional avançado, capaz de identificar, localizar e rastrear aeronaves furtivas, como o F-35, quanto o HQ-9, que é a versão deles do sistema russo S-400, com algumas melhorias aparentes. É um sistema de defesa antiaérea e antimísseis de longo alcance e bastante eficaz. Então eles estão fazendo o que podem, e acho que não sabemos todos os detalhes. Eles estão trabalhando para fortalecer a capacidade de autodefesa do Irã, justamente porque apoiam a soberania iraniana, a integridade territorial e a continuidade da ordem westfaliana, bem resumida nos 5 princípios de coexistência pacífica. Eles veem os Estados Unidos como responsáveis por desmantelar essa ordem. A mesma ordem que surgiu dos 500 anos de ascendência euroatlântica que Marco Rubio exaltou em Munique. Extolled at Munich. Mas geralmente, você sabe, é muito fácil adotar essa versão simplificada de que no Oriente Médio há os estados do Golfo contra o Irã. E os etais, é claro, se aproveitam disso. Enquanto o conflito for mantido, o Irã será enfraquecido e os árabes permanecerão leais. Mas até que ponto você acha que é do interesse desses diferentes estados do Golfo ter uma grande guerra em que o Irã seja derrotado? Porque em um cenário assim, haveria menos restrições sobre Israel, e Israel também poderia depender menos deles, o que significa que Israel poderia adotar uma postura mais dura se quisesse expandir seus territórios na região. No geral, parece que não é necessariamente do interesse dos estados do Golfo ver o Irã derrotado. Podemos dizer que sim, talvez, mas derrotado, não sei. Não parece que essa seja a única variável na região. Sabe, acho que esse é exatamente o meu ponto, que está surgindo uma coalizão de fato para equilibrar Israel. O Irã faz parte disso, sem dúvida. Sim, é verdade que no passado, especialmente nos primeiros anos da República Islâmica, ele tentou exportar seu sistema de governo, o Alayat Faqih, isto é, o governo por líderes religiosos, e isso foi resistido, é claro, pelos estados majoritariamente sunitas da região. O Irã conseguiu avanços no Líbano por meio do crescimento da maioria xiita ali e do Hezbollah. E isso foi aceitável, embora não adotado pela Síria sob o governo Assad, porque os alauítas, que são a principal base de apoio da família Assad, são xiitas, embora não sigam essa filosofia política iraniana específica.
They don't follow that particular Iranian political philosophy. So that was all in the past. Então, tudo isso ficou no passado. Agora acho que você está totalmente certo. Ninguém na região quer ver uma guerra, por causa dos efeitos colaterais que ela criaria e dos danos que poderia causar aos próprios interesses, nem uma derrota do Irã. O Irã pode fazer coisas que são inconsistentes com os interesses dos estados do Golfo. Por exemplo, apoiar o Hamas. O Hamas é temido e detestado pelas monarquias do Golfo porque repudia a noção de monarquia. É um movimento de origem democrática, aliado à Irmandade Muçulmana, e defende a posição de que o poder legítimo dos governantes vem das urnas. Isso é obviamente uma grave ameaça à monarquia da Arábia Saudita, por exemplo, que não acredita em eleições para esse fim. Assim, o apoio do Irã ao Hamas, mesmo que o Hamas seja sunita e normalmente se alinhe contra o regime xiita do Irã, reflete sua orientação democrática, algo que causa temor entre os países do Golfo. Portanto, não é uma combinação perfeita. Mas em termos geopolíticos, eles têm todos os motivos para cooperar, e acho que é aí que basicamente vemos uma espécie de resposta passivo-agressiva do Golfo à ameaça americana e israelense ao Irã. E isso pode se desenvolver ainda mais. Como eu disse, a hegemonia desenvolve seus próprios anticorpos, e os israelenses estão buscando a hegemonia na região com o apoio dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é claro, e isso não é algo sem importância ao que me parece, Netanyahu está falando sobre reduzir a dependência de Israel em relação aos Estados Unidos. As razões para isso são bastante claras. Israel arruinou sua própria reputação nos Estados Unidos e em outros lugares com seu comportamento em Gaza, na Cisjordânia, na Síria e no Líbano. Nos Estados Unidos, isso se tornou agora uma questão abertamente partidária, com até mesmo a maioria dos republicanos não apoiando Israel, mas uma pequena fração dos democratas ainda apoiando o sionismo. Portanto, o sionismo está em dificuldade. E israelenses inteligentes reconhecem o precedente dos dois reinos cristãos que foram estabelecidos na Palestina nos séculos Bom e Doise, cada um durando menos de um século e perecendo porque perderam o apoio dos patrocinadores externos essenciais para sua sobrevivência. Israel enfrenta a possibilidade de perder o apoio americano. E por isso, Netanyahu fala em transformá-la em uma espécie de Esparta, uma sociedade completamente militarizada, o que, em muitos aspectos, ela já está se tornando. Não acho que isso seja uma possibilidade estratégica séria, mas reflete a preocupação com a continuidade da existência de Israel além do primeiro quarto do século XXI. Portanto, a situação é muito complexa, mas acredito que os chineses, e em menor grau os russos, se veem como defensores da ordem do pós-Segunda Guerra Mundial, a ordem westfaliana, da soberania e integridade territorial dos estados, de sua imunidade contra interferências em assuntos internos, do fim das operações de mudança de regime ou da derrota de tais operações. E isso tem uma certa ressonância mais ampla, em nível internacional. Sim, não. Apesar de toda a conversa sobre China e Rússia serem potências revisionistas, elas na verdade parecem querer manter o direito internacional de acordo com a Carta da ONU. É por um motivo diferente. Sim. O direito internacional protege os vulneráveis e os fracos dos fortes. E a Rússia é, em muitos aspectos, vulnerável. Isso também coincide com a visão chinesa para a futura ordem mundial. Por isso achamos muito curioso. Sabe, a China comunista começou como uma pária do sistema da ONU e agora se tornou a defensora mais fiel desse sistema. Ela ocupa cargos na ONU, fornece forças de manutenção da paz para operações da ONU e insiste no respeito ao direito internacional. Faz isso porque prosperou quando entrou na ordem mundial patrocinada pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, e reconhece o quanto se beneficia disso, e não quer que isso desapareça. And it doesn't want it to go away. And so we have movements like the BRICS
E assim temos movimentos como o BRICS, que essencialmente resistem a esforços para derrubar a ordem estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Eles querem reformá-la um pouco, mas desejam preservá-la. E temos os Estados Unidos que ajudaram a criar essa ordem, agora destruindo sempre que podem. Portanto, este é um momento muito estranho na história. Muitas pessoas já observaram e eu chamei isso de algo sem precedentes, ou seja, quando já vimos um hegemon destruir voluntariamente sua própria hegemonia. Não, isso é muito estranho. E apesar do tom agradável de Marco Rubio em Munique, a mensagem básica aos europeus não foi mais amigável do que a oferecida por J.D. Vance no ano anterior. Não, o tom é um pouco mais amigável. Ele destacou que os Estados Unidos podem fazer isso sozinhos, ou a Europa pode se juntar aos Estados Unidos. Isso mesmo. Faça do meu jeito ou siga o seu próprio caminho. Mas sim, o tom é a única diferença. Afinal, Marco Rubio é um neoconservador convicto. Ele acredita no uso da força, como demonstrou ao formular essa política em relação à Venezuela, e acredita que pode derrubar o governo de Cuba, um antigo objetivo dele e de seus eleitores no sul da Flórida. Na verdade, os Estados Unidos estão fazendo tudo o que é concebível para causar sofrimento a Cuba, na expectativa de que isso resulte na derrubada do Miguel por Castro. Mas, sabe, está claro isso vai funcionar. Bem, pelo menos temos tempos perigosos pela frente. Então, obrigado por dedicar seu tempo. Você tem alguma consideração final sobre os Estados Unidos restaurarem o império e reorganizarem o Oriente Médio? Bem, como americano, estou profundamente preocupado com o quanto o aventureirismo estrangeiro ajuda e estimula a ilegalidade doméstica. E compartilho, isto é uma menção aos noruegueses, veja bem, o desejo de que o povo de Minnesota receba o Prêmio Nobel da Paz por sua resistência muito contida, digna e resoluta diante de abusos legais e de outros tipos. Portanto, o que estamos testemunhando é a decadência dos Estados Unidos por dentro. Assim como a decadência da ordem mundial da qual os Estados Unidos foram a principal força no exterior. Não é um bom quadro. Um dos principais intelectuais por trás de todo o momento unipolar foi Zbigniew Brzezinski, que assessorou vários presidentes americanos. Em seu livro de 1997, O Grande Tabuleiro de Xadrez, no qual defendia que os Estados Unidos estabelecessem uma hegemonia global, ele também reconheceu que um dos grandes desafios seria manter a democracia internamente enquanto se administrava um império no exterior. E, novamente, isso remete está um pouco relacionado ao comentário de Putin em Munique, em 2007, quando ele observou que o esforço para sustentar esse império poderia gerar decadência dentro dos próprios Estados Unidos e, em última instância, destruí-los. Então novamente, acho que essa noção mais ampla de que precisamos começar a nos ajustar a uma ordem pós-hegemônica não deve ser vista como uma derrota. Acho que pode ser útil reduzir um pouco as coisas, deixar o mundo se equilibrar por conta própria, em vez de todas as grandes potências se equilibrarem contra os Estados Unidos, e permitir que ele lamba suas feridas, conserte sua economia, sua sociedade e suas estruturas políticas. Porque no momento, a luta para reviver o hegemon é um jogo de tudo ou nada. E de qualquer forma, parece que provavelmente vamos perder. Então espero que as lições não sejam dolorosas demais de aprender e que estejamos caminhando para algo um pouco mais sensato do que o que estamos vendo agora. Porque esse circo em Munique é simplesmente desanimador de assistir. É um estado de coisas lamentável. Bem, se me permite, há uma contradição fundamental entre o libertarianismo de Thomas Jefferson e de muitos de nossos pais fundadores. O gênio da Constituição, baseada na noção de que o governo que menos governa é o que melhor governa, e a administração de um império.
E eu acho que o que mostramos é que essa contradição é, em última instância, fatal. Também demonstramos que um governo concebido para ter dificuldade em exercer poder ou impor decisões sobre as pessoas em casa não é competente para administrar um império no exterior. At home is not competent at managing an empire abroad. So we're seeing the contradiction sharpen. Então estamos vendo a contradição se acirrar e espero que nossa tradição libertária, com todas as dificuldades que ela contém, incluindo o direito de portar armas contra o governo, prevaleça sobre a noção obesiana do Leviatã. Não sei se Donald Trump já leu Hobbes, suspeito que não, mas ele claramente se alinha a esse modo de pensar, e não a John Locke e aos outros ingleses que inspiraram nossa revolução contra a coroa. Portanto, acho que ainda não acabou, mas estamos no fio da navalha. Não sei para que lado isso vai pender. Devo deixar que você aproveite mais do seu domingo, e foi um prazer conversar com você, como sempre. Perguntas sempre maravilhosas, que exigem respostas longas e complexas. E eu aprecio isso. Espero que outros também façam isso.